Eu me lembro que eu estava conversando com a minha mãe e ela estava me encorajando a ir para a cama cedo para ter uma boa noite de sono. Aí eu disse, por que, mãe? Porque eu devo ir para a cama e ter uma boa noite de sono? Porque assim você pode acordar e se sentir bem de manhã e bem na escola. Eu perguntei, por que eu devo ir bem na escola? Porque assim você pode ir para uma boa faculdade. Por que eu preciso ir para uma boa faculdade? Para que você possa ter um bom emprego. Por que eu preciso ter um bom emprego? Para que você possa ter uma família, uma boa casa, as boas coisas da vida. Tá ok, se eu tiver todas essas coisas, e daí? Aí ela falou, e daí nada, é só isso. E eu disse, é isso? É tudo que há? Sendo o único filho de uma mãe judaica, eu me sentia como o centro do universo. Era tudo sobre mim. E quando no mundo real não se tratava de mim, era um choque para mim. E eu queria que fosse sobre mim. Eu buscava a aprovação, a afirmação e a confirmação dessas coisas de outras pessoas que de fato se tratava de mim e que eu era o centro do universo. Eu estudei em uma escola privada e tínhamos que estudar a vida de Jesus nessa escola. E eu não gostava de Jesus, mas eu queria ouvir do meu próprio rabino por que nós não acreditávamos em Jesus. E ele me explicou que ele não podia ser o Messias porque quando o Messias vier, ele trará paz. E Jesus veio e não temos paz. Daí ele não pode ser o Messias. Isso me satisfez por cerca de 7 anos. Eu estava totalmente satisfeito com essa resposta. Fazia sentido para mim. Na faculdade, eu me tornei um marxista teórico. Acreditava que o mundo precisava era uma mudança social radical, onde, ao invés de ter as pessoas competindo umas contra as outras no mercado, o que o governo deveria vir e criar um campo de jogo igual para todos, talvez mais que isso, criar retornos iguais para todos na cultura. Se acabássemos com a competitividade das relações de adversários que eu via na cultura, e se pudéssemos trabalhar em prol da cooperação, poderíamos criar um mundo melhor. Eu realmente queria um mundo melhor. Eu via isso como uma fonte de significado e propósito para a minha vida, que eu pudesse trazer um mundo melhor para a humanidade. O único problema com minhas convicções sobre mudança social e tornar o mundo melhor era o problema da separação entre as pessoas. Minha própria separação, eu via isso. Meu próprio egoísmo, meu próprio orgulho, minha própria ambição e desejo. Todas essas coisas em minha vida e que eu vi em outras pessoas, eu vi no mundo à minha volta. E se havia algo de errado conosco, se havia algo de errado com as pessoas, então mudar os sistemas sociais não faria qualquer diferença. Seria a mesma coisa de novo e de novo. No meu segundo ano de faculdade, eu ouvi uma batida na porta. Toc, toc. Abri a porta e lá estava um jovem rapaz. Ele olha para mim e diz, olá, meu nome é Paul. E eu gostaria de conversar sobre como estabelecer uma relação pessoal com Jesus Cristo. Bem, aquele me tomou de surpresa. Aí eu disse, desculpe, mas eu sou judeu. E ele disse, tudo bem, ele também era. Aí eu disse, é verdade, você está certo, pode entrar. Convidei ele a entrar no meu quarto, convidei também alguns dos meus amigos judeus no mesmo corredor para se juntarem a nós. E então ele começou a nos explicar por que Jesus era o Messias judeu. Então as dúvidas que eu tinha quando fui para a faculdade ficaram comigo. Então eu percebi que se não havia Deus, não havia esperança. Isso me levou a uma jornada, a uma busca. E no processo dessa busca, eu encontrei a profecia no 53º capítulo de Isaías. Eu me lembro de ler e pensar, o que Jesus está fazendo na minha Bíblia? Eu fiquei surpreso enquanto lia, porque aquilo era do profeta Isaías, um profeta judeu. E eu disse, o que Jesus está fazendo na minha Bíblia? E eu comecei a pensar, por que o rabino não me contou sobre isso? Por que ele não me disse que havia uma imagem do Messias, além do Messias que trazia a paz, mas de um Messias que ia sofrer e morrer por nós? Depois da faculdade, ganhar uma grana extra, eu trabalhei à noite nos finais de semana para um buffet kosher em Boston. E uma noite, em 30 de abril de 1980, eu estava no Templo Sinai, em Marblehead, em Massachusetts. Estava lá para um evento de arrecadação, servindo em um jantar de doação. E me perguntaram se eu poderia carregar os caminhões. E assim todos poderiam ir para casa. E só eu ficaria lá. Eu disse, tudo bem. Então todos se foram, as mulheres tiveram seu evento na sinagoga, e eu estava lá fora com uma xícara de café e um cigarro, pensando sobre a vida. De repente, lá dentro da sinagoga, as mulheres começaram a rezar. A prece delas começou a me lembrar da minha própria busca, minha própria luta interna, na jornada em que eu estava. Eu comecei a pensar sobre a história judaica.
Pensar sobre Davi, pensar sobre Jesus. Será que Jesus é o Messias? É mesmo importante saber quem é o Messias? Seria Jesus o Filho de Deus? Ele é Deus? Ele alguma vez disse que era Deus? Será que ele não quis dizer que era próximo de Deus e íntimo com Deus? E que diferença faz? Qual é o nome de Deus? Contanto que nós tenhamos uma boa vida. Eu estava pensando essas coisas, enquanto isso eu andava em torno do estacionamento do templo. E quando eu chego no final do estacionamento, eu olho para cima e diante de mim estava uma forma de luz. E essa luz forma a figura de um homem. E o homem estava dentro dessa luz e ele estava na frente de uma cruz. Não na cruz, mas na frente de uma cruz. Estava tudo iluminado ali na minha frente. Mais ou menos a 20 metros de mim, tão grande quanto a vida. Eu olhei para cima e vi a figura e eu disse, oh meu Deus, é Jesus Cristo. Minhas mãos começaram a tremer, eu balançava minha cabeça no caminho de casa. Será que eu vi mesmo isso? Será que eu vi isso? Aquilo me assustou tanto que eu decidi tentar tirar da minha mente. Então eu passei as próximas semanas apenas saindo na balada, para bares, tentando esquecer aquilo que tinha acontecido. Eu fiz isso por algumas semanas, ficando bêbado e tentando esquecer. Acordei uma manhã, estava morando em casa naquela época, acordei de manhã e fui pegar um suco de laranja na cozinha. Minha mãe olha para mim e diz, Rich, por que você está fugindo? Então eu percebi que eu não era o centro do universo, que Deus era. Que tudo não era sobre mim, mas era sobre Ele. E era sobre eu investindo minha vida em seus propósitos que Ele tinha para mim. E isso me deu uma tamanha sensação de significado e propósito em minha vida, que era além de tudo que eu poderia ter imaginado ou sonhado. Eu nunca pensei que eu teria as respostas. Eu nunca pensei que aqueles eram os tipos de coisas para as quais havia respostas. Mas agora eu entendo que existe um Deus e que Ele me ama. E que esse amor me liberta para amar e servir a outros. Para amar e servir a Ele. Hoje sou casado com minha linda esposa Michelle, que por sinal é italiana. Achei que fosse mais importante casar com uma mulher que compartilhava minha fé em Jesus do que casar com uma mulher judaica. Nós temos 3 lindos filhos, Joshua, 27, Mika, 26 e Zach, 23. Eles todos chegaram a um ponto em suas vidas em que eles pediram a Jesus para ser o seu Messias e Senhor, e eles estão caminhando com Ele, e então estamos muito orgulhosos deles. Presentemente leciono como professor em uma faculdade em Nova York, onde gosto muito e fico contente de poder compartilhar minha experiência e a minha jornada e minha vida com esses jovens no contexto de um ambiente de aprendizado. Muito obrigado.